Tem coisa que a gente não entende, nem quando tenta explicar para nós mesmos. Fica aquele silêncio no peito, uma mistura de raiva contida com frustração engolida. A pergunta vem seca, sem floreio. Por que não deu certo? Não é sobre falta de esforço. Não é sobre não ter orado. Não é nem sobre merecimento. A verdade é que tem momentos em que a porta simplesmente fecha e ninguém avisa antes. Só escutamos o barulho do tranco. E ficamos ali com a mão na maçaneta, sem saber se soltamos ou se esperamos mais um pouco. Às vezes é uma entrevista que parecia garantida, um relacionamento que estava indo tão bem, um projeto que parecia certeiro. A gente cria expectativa, se entrega, se organiza para aquilo. E de repente, nada. Tudo desaba como se nunca tivesse existido. E o mais difícil nem é o fim da porta. É o vazio que vem depois dela. O espaço em branco entre o que a gente queria e o que aconteceu de fato. E é aí que entra o silêncio que machuca. Porque enquanto você está tentando entender o que fez de errado, tudo parece quieto demais. Deus não diz nada. Os sinais somem. O coração grita, mas o céu fica em silêncio. E você começa a se perguntar se realmente foi Ele quem fechou aquela porta, ou se você é que nunca devia ter tentado abrir. Tem dias em que a dor é tão seca que nem chorar resolve. O que pesa mesmo é essa sensação de abandono, de estar fora de rota. Como se tivesse perdido o rumo e Deus tivesse simplesmente seguido em frente, deixando você para trás, estagnado numa estrada sem placas. E a mente começa a pregar peça. A gente revira os momentos, tenta lembrar se orou o suficiente, se ouviu mesmo a voz de Deus ou se confundiu tudo. E no fundo, o que mais incomoda não é a porta que se fechou, é esse medo de ter sido esquecido. Mas e se não foi esquecimento? E se esse silêncio for cuidado? E se essa porta, que tanto doeu ver se fechando, for exatamente o que te livrou de algo que você não teria suportado lá na frente? Porque o que a gente esquece é que Deus enxerga além. Ele vê o que os nossos olhos não alcançam. Ele percebe o que ainda nem existe no nosso calendário. E Ele conhece o que o nosso coração, por mais sincero que seja, ainda não está pronto para segurar. Não é fácil aceitar isso, porque dói. Porque fere o orgulho, porque parece injusto, mas existe um tipo de amor que protege sem dar explicação. E talvez o que Deus tenha feito não foi te punir, foi justamente te guardar. Talvez Ele não tenha dito não por maldade. Talvez Ele só soubesse que ali não era o seu lugar. E mesmo quando tudo parece confuso, existe uma promessa que continua de pé. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida, mesmo quando você não vê saída alguma. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas Deus sabe. Ele não te perdeu, Ele não te largou. Ele só está fechando aquilo que lá na frente quebraria você. E se for Ele quem tranca, é porque trancar é cuidado, é proteção, é amor em forma de freio. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem coisas que, por mais que a gente tente, não dá para forçar. A gente se prepara, sonha, se organiza, acredita e mesmo assim não vai. Por mais que tudo pareça certo no papel, tem uma peça invisível que simplesmente não se encaixa. E é aí que começa o conflito. A mente querendo empurrar, o coração insistindo e Deus calado. Só que esse silêncio não é ausência. Esse travamento não é castigo. Existe algo que os nossos olhos não estão prontos para enxergar, mas Ele vê. A gente costuma confiar no que sente, e nem é por mal. É que tem momentos em que tudo parece tão alinhado que duvidar seria quase como não ter fé.
Mas existe uma diferença entre desejo e direção. E o problema é que quando o desejo grita alto, a direção de Deus parece pequena demais para ser ouvida. E é exatamente nesse ponto que ele precisa intervir para te impedir de seguir confiando num caminho que, no fundo, já está comprometido lá na frente. Tem lugares que a gente não entra porque não saberia sair depois. Tem gente que parece presente de Deus, mas vem embrulhada em ilusão. Tem proposta que brilha na frente, mas escurece tudo por dentro. E quando ele fecha a porta, não é porque não te ama. É justamente porque ama demais para te deixar escolher o que vai te ferir. A gente enxerga o agora, ele vê o que vem depois. Enquanto o coração se apega ao que parece bom, ele protege com o que realmente é seguro. E não tem como negar. Dói ser interrompido por uma força que a gente não entende. Mas e se essa interrupção for o respiro que você precisava e nem sabia? E se, nesse instante, Deus estiver desviando algo que te destruiria mais adiante? Porque o problema de seguir os próprios passos é que, às vezes, eles levam para buracos disfarçados de caminho. E quando ele fecha, é porque viu a armadilha. Muita coisa que parecia perda, na verdade, foi proteção. Só que a gente não enxerga isso na hora. A gente só entende depois, e às vezes nem isso. Mas a proteção de Deus não depende da nossa compreensão. Ela acontece mesmo quando tudo em nós grita que não faz sentido. Porque Ele não espera você entender para começar a cuidar. É como diz a palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confiar não é sobre sentir certeza, é sobre continuar mesmo sem entender. Porque se for ele quem está no controle, a porta que se fecha nunca é o fim. É só o começo de algo que ainda não se revelou, mas que já está sendo cuidado por mãos que enxergam muito além das suas. A gente costuma olhar para as perdas com a sensação de que foi injusto. Como se houvesse algo errado com a vida ou com a gente. Quando uma porta se fecha, a tendência é pensar que fomos rejeitados, deixados para trás ou que faltou esforço. É difícil associar o não com proteção. A cabeça demora para aceitar que o que não aconteceu pode ter sido um livramento e não uma punição. A gente se apega à imagem do que queria tanto, sem perceber que, às vezes, o próprio desejo é que estava nos conduzindo para um lugar que não era para ser. Nem tudo que brilha na entrada permanece luz depois. Tem caminhos que parecem promissores, mas escondem espinhos que só se revelam lá na frente. E quando Deus antecipa esse perigo, Ele não explica, Ele só fecha. Não porque quer machucar, mas porque te conhece profundamente. Ele sabe onde você é mais frágil, onde seu coração seria mais exposto, onde sua fé poderia se quebrar. E Ele não vai permitir que você entre em lugares que te prometem segurança, mas escondem riscos que você ainda não vê. Tem situações que, se tivessem dado certo, teriam mudado sua essência. Você teria perdido sua paz, teria se desgastado tentando sustentar algo que nasceu errado. Só que a gente não percebe isso no início. No começo, tudo parece bonito, acolhedor, promissor. Só que Deus, por amor, não espera você perceber. Ele antecipa, Ele fecha antes que você se perca. E esse fechar, por mais doloroso que pareça, é um tipo de cuidado que só mais tarde a gente entende. A mente insiste em relembrar o que foi interrompido. Fica tentando imaginar como teria sido se tudo tivesse continuado. Mas talvez você nunca perceba os acidentes que foram evitados. Os pesos que deixaram de cair sobre seus ombros. Os desvios que salvaram sua sanidade. Não dá para contar quantas vezes Deus disse não para situações que só estavam disfarçadas de bênção. E é isso que muda tudo. Saber que nem tudo o que parece oportunidade é promessa. Nem todo caminho aberto é destino. Nem todo sim seria a resposta. Às vezes, o não
é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mesmo que você nunca veja o que ele evitou, mesmo que você nunca saiba de que perigo foi guardado. A confiança verdadeira começa quando a gente entende que não precisa ver para crer. Só precisa descansar, sabendo que ele cuida até do que não entendemos. O versículo que traduz esse cuidado silencioso é direto e profundo. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Salmos 121, versículo 7. Guardar a alma vai muito além do que a gente imagina. É impedir que o coração se quebre num lugar onde ele nunca deveria ter entrado. É fechar a porta, não por falta de amor, mas por zelo. E se doeu quando fechou, é porque você ainda não viu o que ele impediu. E talvez nem veja. Mas a paz de saber que foi cuidado, essa ninguém tira. O que mais pesa não é quando a porta se fecha. É quando ela se fecha e tudo em volta fica quieto. Nenhuma explicação, nenhum sinal, nenhuma resposta. Você ora, tenta entender, pede direção, mas parece que o céu parou de falar. E aí o pensamento começa a martelar. Será que ele me esqueceu? Porque o coração busca alguma reação divina, alguma resposta visível que confirme que ainda está sendo cuidado. Mas o silêncio deixa espaço para dúvida. E nessa dúvida a gente se sente só. Só que o silêncio de Deus não é sinônimo de ausência. Às vezes é só o espaço necessário para ele agir sem interrupções. Porque tem momentos em que qualquer barulho tiraria você do foco. Qualquer resposta precipitada faria você agir por impulso. Então, ele se cala. Não para castigar, mas para trabalhar em silêncio, num lugar onde você ainda não pode ver. Há dores que ele permite não para testar sua força, mas para moldar a sua visão. Tem coisas que, se ele falasse logo de cara, você não acreditaria. Ou talvez duvidasse. Então ele te deixa crescer no escuro, não porque quer te ver sofrendo, mas porque confia na fé que plantou aí dentro. Confia que você vai continuar mesmo sem sinal, que vai insistir mesmo sem explicação. E isso não significa que você tem que fingir que está tudo bem. Tem dias que você não vai conseguir orar bonito. Vai só suspirar. Vai só fechar os olhos e tentar sentir que ele ainda está por perto. E tá, mesmo quando tudo em você diz o contrário. Mesmo quando a sua lógica começa a desmontar cada certeza que você tinha. Ele continua sendo Deus, mesmo no silêncio. É nesse espaço sem barulho que a fé real começa a respirar. Porque quando tudo colabora, acreditar é fácil. Mas quando nada responde, quando não há promessas visíveis, quando o tempo passa sem mudança, é aí que a fé é colocada em prática. Não como uma emoção, mas como uma decisão. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Existe uma paz estranha que nasce no meio desse silêncio, quando você para de exigir respostas e começa só a estar. Estar com Deus sem cobrar, sem pedir, só permanecendo. Porque quem permanece no silêncio descobre uma confiança que barulho nenhum oferece. Uma certeza que não depende de palavras, mas de presença. E ele permanece, sempre. O versículo que se encaixa nesse lugar silencioso da alma é direto e cheio de peso espiritual. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Isaías 30, versículo 15. O silêncio não é o fim da comunicação. É só uma pausa no som, não no cuidado. E mesmo sem barulho, Deus continua segurando firme tudo aquilo que você entregou. A ausência de som nunca significou ausência de cuidado. Ele ainda está cuidando, mesmo quando parece que não está dizendo nada. É comum achar que, se uma porta se fechou, a próxima virá logo ali do lado. Como se tudo fosse uma sequência lógica, previsível, do tipo que se entende com uma linha reta. Mas com Deus, o caminho raramente é óbvio. A próxima direção nem sempre vem parecida com a anterior.
O que você espera que seja substituído por algo semelhante, ele pode transformar em algo completamente novo. E é aí que a gente se perde tentando encontrar Deus onde ele já não está, em lugares que só faziam sentido até o último não. Muitas vezes, o que paralisa não é a dor da perda, mas a tentativa de repetir o que já passou. O coração insiste em procurar a mesma estrutura, o mesmo formato, o mesmo tipo de resposta. E quando não encontra, acha que está tudo errado. Mas não está. O que está acontecendo é movimento. O que você está chamando de fim, talvez seja só uma mudança de andar. O problema é que enquanto você insiste em esperar na mesma porta, Deus já abriu outra num lugar que você nem cogitou entrar. Ficar estagnado diante de uma porta trancada esgota. A energia vai embora, a esperança vai diminuindo, a mente começa a desacreditar. Porque a gente tem essa mania de fixar os olhos onde uma vez houve promessa e não percebe que o tempo passou, que o ciclo virou e que o propósito já foi conduzido para outro lugar. Quando Deus move, é para frente. Mesmo que pareça que você está dando voltas, mesmo que você não entenda a direção, às vezes a porta certa não está no próximo passo, está num caminho completamente novo, numa área que você nunca pensou em seguir, numa conversa que parecia aleatória, numa mudança que parecia incômoda demais para ser divina. E é nessa quebra de expectativa que ele se revela. Não pelo que você achava que precisava, mas pelo que ele sabe que é melhor para você. Tem algo poderoso em soltar a maçaneta da porta que já não se abre mais. É um tipo de fé que não espera sinal, que não precisa de garantias, que confia que se ele fechou é porque outra realidade já está sendo desenhada, mesmo que ainda esteja distante dos seus olhos. A próxima etapa pode estar do outro lado daquilo que você mais teme. Pode vir através de algo que você nunca pensaria em aceitar. Mas, quando é Deus que reposiciona, não há erro, só preparo. O versículo que traduz essa movimentação divina é direto como uma chave que gira no momento certo. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, versículo 8. A porta que é dele, ninguém impede, mas para chegar até ela, talvez você precise sair do corredor onde tudo começou. Porque o que ele prometeu nunca foi repetir o caminho, foi sustentar você em qualquer rota que ele escolher. Tem momentos que parecem um desencontro entre o que a gente sente e o que Deus faz. A gente idealiza, se entrega, acredita, e quando não acontece, o vazio se instala como se tudo tivesse sido em vão. Mas aos poucos, com o coração mais calmo, começa a fazer sentido, começa a doer menos, começa a parecer cuidado, porque se ele fechou, foi por amor. E talvez você não saiba o que ele impediu, mas pode escolher confiar que foi o melhor, mesmo com a dor, mesmo com a saudade do que não foi. Mesmo com a ausência de respostas, o amor dele não falha. Nem quando fere para proteger. Se esse silêncio te visitou, se alguma porta se trancou bem na sua frente, se o seu coração está cansado de insistir, respira. Deus sabe. E se ele sabe, você não precisa mais carregar isso sozinho. Vem comigo. Vamos falar com ele com tudo que você tem aí dentro. Com esse nó na garganta, com esse peso no peito, com essa vontade de entender. Fecha os olhos ou só abaixa a cabeça. Não precisa se forçar a nada. Só esteja aqui, de verdade, do jeito que der. Deus, eu não vou fingir que está tudo bem, porque o Senhor me conhece por dentro. Sabe exatamente como está meu coração agora. Sabe da confusão, da exaustão, das perguntas que eu nem consigo mais formular em palavras. Eu só sei que dói. Dói ver as coisas não acontecendo, dói tentar e não sair do lugar, dói me dedicar e mesmo assim não ver frutos. Eu confiei e mesmo assim a porta se fechou. E é nesse silêncio que eu venho me arrastando até o Senhor, não com respostas, nem com força.
Eu só trago a sinceridade de quem não entende, mas ainda assim não quer soltar sua mão. Me escuta, Pai. Me escuta até nas palavras que não consigo dizer. Me acolhe nesse vazio que ficou depois do não que eu recebi. Me ajuda a enxergar com os teus olhos. Me ajuda a lembrar que o Senhor vê muito além do que eu posso imaginar. Me ensina a aceitar que nem toda perda é derrota e que nem toda demora é abandono. Me lembra todos os dias que o Senhor ainda está aqui, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando tudo em mim grita por respostas que não chegam. Pai, se essa porta foi fechada por tuas mãos, então eu te agradeço. Mesmo doendo, mesmo sem entender. Porque se foi o teu cuidado, eu sei que fui poupado de algo que teria me machucado muito mais lá na frente. Então guarda meu coração desse apego que insiste em me prender ao que já passou. Tira de mim essa necessidade de controlar tudo, de entender tudo, de prever cada passo. Eu não quero ficar parado diante do que não existe mais. Eu não quero gastar minha fé pedindo por algo que o Senhor já disse que não. Eu quero aprender a me mover conforme teus planos, mesmo quando eles não combinam com os meus. Se existe uma nova direção, me mostra. Se eu preciso apenas esperar, me dá paciência. Se o Senhor está trabalhando em silêncio, me ensina a confiar no que não se vê. Me dá coragem para soltar o que já não tem vida. Me dá fé para caminhar por onde eu ainda não enxergo nada. E se meu coração quiser voltar para o que o Senhor já fechou, me lembra que teu amor é firme, que tuas decisões são perfeitas, que a tua vontade é sempre boa, mesmo quando não parece. Me segura se eu quiser desistir. Me cerca se eu tentar fugir. Me guia, mesmo se eu caminhar com os olhos fechados. Obrigado por continuar comigo mesmo quando eu fraquejo. Obrigado por fechar portas que eu teria insistido em manter abertas. Obrigado por cuidar de mim até quando eu não percebo. Eu te entrego tudo de novo. Cada plano, cada desejo, cada lágrima, cada silêncio. Me conduz, Pai, porque mesmo sem entender, eu confio em Ti. Amém. Tem orações que a gente faz com a voz e tem outras que a gente só sente. E às vezes é no silêncio depois da oração que a resposta começa a se formar dentro da gente. Não como uma explicação, mas como uma paz, uma sensação estranha de que, mesmo sem saber o que vem, está tudo cuidado. Como se o coração entendesse, sem palavras, que Deus não fecha portas para punir, mas para proteger. E que aquilo que parecia o fim, talvez tenha sido só o começo de algo que ainda vai fazer sentido. Se essa palavra te alcançou de algum jeito, considera se inscrever aqui no canal e deixar o like. Não só para apoiar, mas para continuar recebendo mensagens como essa, que às vezes vêm na hora exata, quando ninguém mais está vendo o peso que você está carregando. E nos comentários, deixa uma frase curta que resuma o que você crê, mesmo diante das portas fechadas. Algo simples, mas verdadeiro, como por exemplo, se Deus fechou, foi livramento. E se você deseja continuar caminhando com mais propósito espiritual, com direção e constância na presença de Deus, dá uma olhada no material que deixamos no primeiro comentário fixado. É uma ferramenta preciosa para quem quer parar de viver no automático e começar a viver com intenção e fé todos os dias. Que essa semente que foi plantada hoje cresça dentro de você com leveza e propósito. Você não está só e nunca esteve. Que Deus te abençoe com discernimento, confiança e paz. A gente se encontra no próximo vídeo.